Olá, eu sou Luciana Avelino, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E o tema de hoje é o universo com alma e personalidade das joias. Uau, gente! Eu sou a Flávia Presotti e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Vidas Inspiradoras. Você pode nos assistir de onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser. Sabe da onde? Do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, aqui ó, clica aqui, aperta o sininho, o todas, para você receber os nossos episódios mensalmente. Estamos também no Deezer, Spotify. O que mais? YouTube, Apple Podcasts e o TikTok, Podcast. com cortes no TikTok, no Instagram, com a Histórias Reais. H e 2 S Histórias no finais. reais. Isso E mesmo. olha, e hoje nós vamos receber aqui uma convidada muito querida, muito especial. Ela vai contar para vocês sobre a essência da criação de uma joia, o que tem por trás dessas joias com alma e personalidade. É a Anete Schickler. Seja muito bem-vinda, Anete. Obrigada. Bem-vinda, meninas. Feliz demais por estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós mais ainda de poder recebê-la aqui. E para começar a história com a Anete, eu e a Lu queremos saber quem é a Anete Schickler. Nossa. Antes da Anete Joalheira, da Anete Design, quem é essa mulher? Que tem no nome o Chiquíssima. O chique. Nome difícil de escrever, uma vida soletrando o sobrenome. Imagino. Mas a Anete Schickler é uma pessoa tão simples, assim, tão fácil de lidar. É uma mãe de um casal, Gabriel e Alice, esposa de Rafi Green há 32 anos, mãe de 2 cães, que eu amo de paixão, e uma família linda de irmãos e mãe, e tudo espalhado pelo mundo. Sempre gostou de joias? Sempre gostei de joias e, principalmente, sempre gostei de coisas belas, coisas bonitas, que eu acho que faz parte do meu signo Libra, né? E aí, então, eu gostaria de saber como que o universo das joias chegou até a sua vida. Porque não foi a vida inteira mexendo com joias, né? Mesmo. Você tem uma trajetória Não aí mesmo. que você foi do mundo executivo, não é isso? Fui da área financeira, olha que loucura. Mas eu acho assim, tudo por onde eu passei fez parte do processo e fez parte dessa pessoa, dessa formação dessa Com pessoa certeza. que é hoje a Anete Schickler, né? Acho que nada é em vão nessa vida. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba amadurecendo, ficando mais fácil de lidar com as pessoas, sabendo lidar melhor com as pessoas e com a própria vida. E Você o acha que primeiro o mercado- trabalho, desculpa, o primeiro Isso é trabalho ansiedade das com duas. a Quem joia. precisada é linda. Primeiro trabalho com a joia, eu trabalhei numa joalheria durante 5 anos, que foi, assim, essencial para minha formação de hoje, né? Só tenho a agradecer. E nesse trabalho que eu comecei inicialmente como vendedora, eu fui desenvolvendo outras coisas dentre elas, um curso de design, né? E eu acho que essa questão de combinar cores, combinar acessórios e fazer dessa marca Anete Schickler, que é hoje, eu acho que sempre foi meu, né? Eu gosto do inusitado, eu gosto do diferente. O meu Orives, ele tem um problema danado comigo, porque ele me liga desesperado e fala: Anete, é isso mesmo? Você tem certeza? Eu falei, é isso Que mesmo. dá exemplo do que ele ficaria assim. Por exemplo, um par de brincos, um diferente do outro. Adoro o ródio negro nas minhas peças. Os desenhos mesmo, né? Ele falou, você tem certeza que é dessa Que forma? incrédulo. Um anel de prata com brilhante. Anel de prata com brilhante, ele Uma também mistura, né? levou um susto. Por que não a prata, né, gente? Então, o DNA, como que você define o DNA da sua joia? Ele é criativo, ele é inusitado? Ele é muito criativo, ele é muito inusitado. Eu, por exemplo, Lu, só para você ter uma ideia, às vezes eu vou num restaurante e se tem uma luminária ou um lustre que me chama a atenção, eu já vou criando uma joia em cima disso. É tão interessante. E eu gosto muito das minhas viagens, né? Ou num museu, ou num restaurante, ou num hotel que eu vejo alguma coisa diferente, eu já
passo ela para Então, joia. todos os poderia- elementos são inspiração para ela, Sim, né? tudo. Então a gente Tudo. poderia É. definir que seu processo criativo começa inclusive numa viagem? Ah, mas você não tenha dúvidas, Flávia, não tenha dúvidas. Ou por um lustre, ou uma cadeira, uma arte, ou mesmo por um sentimento, né? Claro, é uma junção, na verdade, das coisas. Anete, e por falar em sentimento, a gente sabe que o seu trabalho, você está inclusive num momento muito especial dele, que você comentou isso e confidencializou isso para mim. Esse sentimento, você busca ele de onde? Como é que é esse encontro com o seu cliente que está em busca de uma criação com alma, com personalidade? Explica isso pra gente. O que que é isso? Joias com alma, joias com personalidade. Ah, querida, quando eu vou ao encontro desse cliente, eu vou de coração aberto e pronta para escutar. É escutar, Flavinha. A escuta ativa, então, faz muita diferença nesse processo criativo? Claro. E eu acho que o grande problema do mundo hoje, ninguém escuta ninguém. Imagina, você vai fazer uma joia que a sua cliente está pedindo e aí você não escuta nada Não do vai que ela só- está pedindo. Não vai só vender um produto, né? Não. Você vai criar. Não, e eu quero criar de um jeito que na hora que ela abra a caixa, que ela tenha aquele impacto. A emoção, os sentimentos. Nossa, isso me realiza 150%. Tem algum exemplo, assim, prático Tenho. que você criou e fez diferença, assim, te tocou? E que casou exatamente com o desejo, essa demanda emocional do cliente, né? Sim, eu tenho uma cliente que virou amiga, que inclusive é minha dermato, né? Uma coisa vai levando a outra, que ela tinha uma amiga do coração que veio a falecer. E os pais dessa amiga dela deram para ela e outras amigas uma pepitinha, um ourinho, que era uma joia dela que eles derreteram e conseguiram dividir entre as amigas. Gente, que Olha. coisa. Para cada um ter uma lembrança. Olha isso. E essa minha amiga, ela me deu e falou, Anete, eu preciso que você faça uma peça que me lembre dela todos os dias da minha vida. Poxa eu fico vida. até emocionada. Hum. E o que eu fiz? Eu escutei tudo que ela tinha para me dizer, com o coração muito aberto, porque eu tinha que pegar o sentimento dela muito real, né? E eram para quantas pessoas? Não, quantas na amigas? verdade, eu fiz só para ela. Ah, eu não sim. sei o que as outras Sim. fizeram, né? Mas aí eu entrei no Insta dessa amiga dela que tinha falecido, Para pegar a essência dela. para pegar a essência dela. Entrei no Insta dela para poder entender. E eu fiz uma joia com o que eu escutei, com a minha sensibilidade e com o meu toque de design, né? E No qual meu foi olhar. o resultado final da joia? Olha, levei para ela e coloquei no pescoço dela e falei, fecha os olhos que você vai abrir quando ela estiver no seu pescoço, na frente do seu espelho. Dito e feito, coloquei no pescoço dela, ela foi no espelho, na hora que ela abriu os olhos, ela começou a chorar. Acertou E em aí eu cheio. falei, você tá chorando de felicidade ou de tristeza? Ela Tipo falou, assim. não, de felicidade e muito emocionada, porque você, de fato, pegou A essência, tudo tudo. que eu queria. E é uma joia que eu vou usar E qual que era a todos peça? os dias. Era um colar que eu fiz com ela e como ela deixou 2 crianças, eu coloquei, fiz também as 2 meninas. nossa, Bom, foi uma poxa. coisa assim... É impactante, né? maravilhosa, assim, eu podia falar que, assim, eu podia terminar a minha profissão naquele dia que eu estava realizada. Realizada. Com certeza. Essa sensação que eu tive. Algum mentor na sua vida te influenciou ou te influencia para que você faça essas peças com alma e personalidade? A verdade, eu sempre tive... eu sempre fui maravilhada com as peças do guerreiro. Né? É um design, um joalheiro. Toda vez eu vou para São Paulo e fico olhando para a vitrine e namorando as coisas dele. E foi tão engraçado, eu até comentei com a Flávia,
que essa última vez que eu fui, eu bati o olho na vitrine dele e, claro, continuei achando as coisas maravilhosas. Mas a primeira vez eu falei, gente, minhas coisas estão tão bonitas quanto as Olha. dele. Sabe, assim, quando você Sim, chega nessa orgulho, afinidade, né? nessa É um cumplicidade. orgulho. eu acho que eu tô com mais propriedade, eu tô mais madura. E, assim, todas as vezes eu babava na vitrine dele, falava assim, nossa, quem sabe um dia. Eu não sei na visão das pessoas, mas na minha, né? Que é o importante, né? Eu acho, né? Anete, e qual que é a diferença maior, o diferencial do seu trabalho com o do mercado? O que você pode falar? Primeiro que eu não tenho medo de ousar. Eu gosto das misturas. E eu tenho ensinado isso às minhas clientes e às minhas amigas, que a gente pode ousar e tudo pode. Porque antes tinha que ser tudo muito combinadinho, tudo da mesma tonalidade, aquela harmonia mais tradicional. E hoje é a personalidade da pessoa, né? Eu vim para quebrar isso. Na verdade, é claro que se a pessoa chegar para mim e falar, Nete, eu sou a pessoa do conjunto. Ok. É um gosto. Ok. Claro, gosto não se discute. Eu vou fazer um conjunto para ela, delicado, do jeito que ela quer, mas com o meu toque, né? Que eu acho que é isso que encantou e que a pessoa veio até mim. Mas eu vim aqui para ultrapassar qualquer barreira, né? Mistura da madeira, mistura da prata com brilhante, a mistura das Posso mostrar, pedras. inclusive eu estou com Pois é. Esse eu uma acho criação lindo. dela, é a madeira. Lindo. Madeira com ouro e brilhante. O ouro é o ouro fosco, Ouro fosco. e o brilhante. Isso, eu isso amo, né? Não mesmo. sai do... Exatamente, não sai do dedo. Não sai do dedo. Agora, um assunto, um tema, né, que a Flávia até começou a falar, seria a ressignificação daquela peça passando de geração em geração, que é muito comum hoje, né? A gente ter Claro. alguma joia de antepassado, mas na hora que você vai usar, ela não combina tanto com o seu estilo. Então, é uma demanda de mercado também, essa Claro, ressignificação. claro. E como que você trabalha essa ressignificação? O que está acontecendo hoje no mercado? O metal, o ouro, ele está... Explodiu, né? Explodiu. o Ele preço. está lá nas alturas. Então, tem muita gente que deixa guardado nas caixinhas ou deixa guardado em casa joias que elas não usam porque não combinam e tá ali, né? Vão pegar, vão transformar. Fica com dó, né, também, Pois né? de fica mexer. com dó de usar. Essa situação de pegar, mexer, transformar, renova a energia, na sua opinião? Nossa, totalmente. Nada parado Porque é bom. o metal dizem que ele parado, ele absorve a energia. Tudo. E absorve energias negativas também. Não sei se tudo. tem, né, se nada- é científico isso. Nada A parado gente é escuta bom. isso, né? Não sei se é pela mito. própria natureza, Nada né? parado é bom, Então Flavinha. renova. Tanto joia, quanto roupa, quanto sapato. É tão bacana quando você pega suas coisas e dá para alguém que para você não tem serventia, mas Não, que mas para pra alguém pessoa vai seria ser o maravilhoso. novo, né? Seria o novo. diferente. E faz parte, né, dessa nossa Sim, economia circular que tanto é falado. E essa né? ressignificação da joia, eu percebo assim, eu já fiz isso. Você vai estar sempre com a pessoa, né, ali, ligada a ela emocionalmente, mas num outro formato e prático. Eu Igual fiz você também, falou, eu pra fiz que você também. vai ficar Eu guardando? tinha uma- Não tem sentido. Não, Eu tinha uma nenhum. medalhinha que eu ganhei, uma medalhinha, né, para colocar no cordão, do meu marido, eu ganhei com a fotinha do meu primeiro filho. Aí depois nasceu o segundo, e aí o que aconteceu? Eu falei, não ficar para frente, ou ficar para trás, não vai dar Não tinha certo. mais sentido. Aí eu pedi para derreter, fazer essa ressignificação, fazendo uma mandala com Ficou o nome dos de dois. cada um dos dois filhos do marido e um diamantezinho para cada um deles. E quase, é raro, hoje eu não estou com ele, mas é raro sempre ele te não vejo. estar no meu Sim. Seu pescoço. Eu sempre te vejo com ele. Você sabe, né? Sim. Foi você né, Eu te recebi, que recebeu Uhum. para fazer essa Na transformação. verdade, existem dois casos nessa ressignificação, né? Ou você pega e a pessoa ela não quer mudar o design, ela quer só fortalecer. Porque na época eram coisas mais finas, muito Sim. delicadas, ou já tem muito tempo a joia. Então ela fica muito frágil, né? Aí a Sim, gente dá é mesmo. uma fortalecida, né, na joia. Ou para ajustar o design. Ou né? se não, às vezes modernizar. tem casos que a gente derrete tudo Sim. e refaz, né? Sim. Ou a pessoa ganha uma pedra, muito comum da pessoa ganhar uma pedra da avó, da mãe, e tá ali guardada porque ela nunca pensou em fazer nada, dar trabalho, né?
Aí eis que a NET surgiu para facilitar esse processo. Né, você falou de pedras. É muito comum, as pessoas mais antigas, às vezes, elas guardavam pedras, né? Eu lembro Guardavam. que meu pai viajava, ganhava uma pedra, comprava uma pedra e ia guardando. E essas pedras não No existem ainda, nosso não. caso, deram azar, porque nunca fizeram nada com as pedras. Até hoje eu sofro, porque poderiam ser todas minhas. Sim. Entrou bandido na nossa casa e entendi. levaram Levou as pedras todas. Não sei nem o que eles fizeram com isso, mas enfim, uma dó, né? Mas assim, o que eu quero trazer é o seguinte, às vezes as pessoas têm uma pedra lá e às vezes a pedra até é de uma peça de alguém que já faleceu, que está em outro plano. Isso é comum acontecer? Já aconteceu na sua história como design? Muito. Muito? É comum a Muito pessoa comum. trazer uma pedra de alguém que... Ou a que já própria faleceu. peça. Ela vai dar uma Às vezes a outra peça cara, toda. né? Essa minha cliente, ela tinha uma pedra da mãe dela, que a mãe deu só para ela. Não sei, acho que os outros irmãos eram irmãos, né? Então ela era a única filha, só ela ganhou. E ela falou, Anete, eu não queria anel, porque eu não uso anel. O que a gente pode fazer? Nossa, eu não pensei em outra coisa, a não ser uma corrente para ficar perto do coração, né? Claro. Então hoje ela fala assim, graças a Deus, você fez essa peça, essa joia, eu não tiro no pescoço e eu tenho uma sensação que ela tá sempre comigo. Que a mãe tá sempre, porque ela carrega a pedra que a mãe deu. Na verdade, o sentimento é nosso, é interno, né? Não tem nada a ver com a questão material. Não, o simbolismo. Mas o simbolismo, se isso serve para ajudar, né? E para aumentar essa sensibilidade, Então, ok. Anete, e como é que é feita a escolha desse material, dessas pedras, desses metais? Tem que ter um critério muito técnico? Na verdade, Flavinha, você tem que ter bons fornecedores, tá? Gente de confiança. E eu vou te dizer que, graças a Deus, eu achei os meus bem rápido, né? Tanto o Orives quanto quem me fornecem as pedras. E, bom, quando eu vou lá nas pedras, eu passo a manhã inteira, nossa, eu fico enlouquecida. Eu saio de lá com variedade, plena, né? sabe quando você sai plena? De tanta coisa linda. E aí eu tenho descoberto pedras que ninguém nunca ouviu falar. Quais, por exemplo? Ai, a prasiolita me encanta de Que uma cor que ela é? forma. Ela é, Flávia, meio transparente, mas ao mesmo tempo ela tem um tom meio esverdeado. Mas muito clarinho, verde muito E ela água. vem da onde? Ela, assim, qual que é a origem dela, você sabe? Prasiolita Brasileira. pode ser brasileira. Eu tenho essa impressão. Por exemplo, Green Gold, que eu também tenho gostado muito, ela é verde, mas ela é puxada para o dourado. Nossa, fica bárbaro com a prata oxidada mais escura, sabe? A pedra destaca. E sem dúvida muito mais em conta do que um diamante, né? Sem dúvida. Porque elas são menos raras, seria isso? Ou elas são raras? Na verdade, não, elas não são tão raras, mas tem também os valores de mercado, sabe? Então, por exemplo, o rubi, a esmeralda, a safira azul, a turmalina paraíba. E esse valor de mercado, ele é internacional? Ele é internacional, né? Por isso que dizem que é um bom investimento, de fato. Como que é essa história aí? Olha, se você Uma comprar joia. só a pedra, talvez seja mais fácil de revendê-la, né? Um rubi, um brilhante, mas tudo tem que vir com certificado, senão você não consegue vender. Agora, a joia, eu tenho um pouco de dúvida se seria um bom investimento. Eu não acho que seja, não. Vou dizer por quê. Aí é a minha percepção de quem investe. Isso. Primeiro, porque você paga pelo design, você paga pelos impostos, você paga por várias frentes que na hora que você for vender, você não vai reverter isso no que você pagou. Então, é dinheiro? É dinheiro. Se você precisar vender, você vai ter ali um dinheiro na mão? Vai. Mas você não vai ter o que você investiu. Não. É Nunca. questão de Não volta. paixão, né? E estilo, usar uma joia, né? Exatamente. Uma paixão e estilo. Agora, dentro desse raciocínio, eu queria que você falasse um pouco do que tem da Anete, da essência da Anete, dentro dessas criações. Tudo. Exatamente tudo. O que é tudo? É paixão, é amor, é realização profissional, é plenitude. Que mais? Você se sente feliz o tempo inteiro fazendo uma joia? Olha,
Flavinha, como nunca. E como é que é o processo criativo? Você escolhe a peça, tem a escutativa? Como é que é o passo a passo para quem não conhece o processo criativo de uma joia? São dois processos. Duas demandas diferentes. Duas demandas diferentes. Um, quando eu tô com a cliente, que eu faço especificamente para ela, e outra, quando eu monto A sua coleção. a minha coleção, né? Com a cliente, é claro que a primeira coisa é escutar o que ela quer. Aí eu vou dando as minhas dicas. Eu tenho uma coisa, Flávia, que eu dou opções para minha cliente. Eu não chego para ela e falo assim, não, eu só vou fazer se for com essa pedra. Eu dou várias opções. Porque Você às abre vezes, um mundo para ela, né? Fala assim, olha Coisa esse mundo que- aqui, olha o tanto de pedra coisa que você que tem. eu acho que geralmente não é feita. Ah, isso não acontece na tanto, joalheria tradicional, o que a gente enxerga tem um vendedor ali, eu quero um brinco, tem esse, pronto. Isso. Até a questão Né? de custo, Um brinco pequeno, né? brinco Você vai grande, abrir tá para a aqui, ó. pessoa, É. isso é interessante, mas você pode fazer com esse Por material, isso com essa personalizado, né, pedra Anete? e Por isso que é tal. personalizar. Por isso que eu escuto. Eu escuto o que a pessoa quer e eu escuto o que ela... Inclusive, deixa eu dar uma olhada nesse anel aí. Eu achei lindo. Adoro. Ela vai Eu vender quero joia chegar dentro do pra podcast ver. Histórias Reais. Para o programa, essa é a Lúcia Tá do Lu, viu, vendo? gente? Esse aí, mas eu tenho que fazer exatamente o tamanho do seu dedo. Isso aí é prata com brilhante. Aqui, Flávia. Adorei, maravilhoso. Pode ser Ó, usado esse é assim dela, também. esse é dela. Aí, ó, fazendo propaganda. Tá vendo? Anete, e por Muito falar em diferente. coleção, né? Que a Lu já tá ali, já comprando Já. esse anel. Já deixa com ela, Anete. Ah, tá. Já que você é boa vendedora, tem já que ver deixa. se vai servir Não, no você dedo ressignifica dela. para o dedo dela. Claro! Fica é ótimo. Mas na hora eu faço a adaptação. Você encurta ele rapidinho, Nossa, rapidinho. aumenta. Rapidinho. Pois é, isso também é interessante das pessoas saber. É possível, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma aliança. Para aí, Lu, segura a É porque onda eu aí. vi que eu bati Jesus sem do querer céu. no o pé ali. Aí eu fui discretamente arrumar. Tá vendo, gente? É desse Nada jeito. discreto. Vidas que inspiram, É, a inspira Nete, tudo com a aqui. Nete Inspira nada fazer é bagunça, discreto. nada discreto. Você é a Nete, a energia que tá assim, ó. Mas onde eu estava, a Lu fez até eu me perder. Eu acho que você estava querendo falar do concerto. Do concerto, exato. A pessoa tem, por exemplo, uma aliança. E aí ela, né, aumentou o peso, por exemplo. E ela teve que tirar aquela aliança que ela às vezes Ficou não tira. apertada. Sim. Ficou apertada. É possível pegar essa mesma aliança? Explica para as pessoas como é que isso Claro. acontece. Na verdade, vai depender de quantos pontos a gente vai precisar de aumentar. Se forem poucos pontos, a gente aproveita aquela peça mesmo e aumenta no tubo. Agora, se precisar de aumentar muitos pontos, aí a gente vai ter que derreter, talvez colocar um pouco mais de metal, porque senão ela vai ficar muito fina. Entendi. Ah, é mesmo. Né? Vai perder em Exatamente. espessura. E aí a gente não consegue aumentar no tubo, a gente tem que aumentar Agora a derretendo. Flávia tocou num assunto. Aliança. Hoje as pessoas, como que está hoje a tendência dessa coisa da aliança? Porque de tempos em tempos dá uma mudada, é mais larga, mais fina, ou você usa o seu estilo independente do que as pessoas querem? Na verdade, o processo também é de escutar o que o cliente quer. Né? Às vezes ele me pergunta o que eu acho e tal, mas geralmente ele já vem nessa demanda já com que a noiva tá querendo. Escolheu, né? Isso. Determinou, né? Exatamente. Mas em cima disso a gente vai dando uns toques. Olha, vai ficar bacana assim, ou vai ficar melhor no ouro nobre, que é um ouro entre o branco e o amarelo. Olha, pode ser com a chapa mais reta, né? Em vez de ser abauladinho, como pode ser com brilhante ou com outra pedra. Então, isso aí a gente vai... É de cada um, né? É Anete? muito pessoal. É o que a pessoa quer, É o que como a ela pessoa- gosta, o que É. ela usa, o que faz Exatamente. parte do dia a dia dela. Se ela malha e consegue ficar com aquela aliança, que tem gente que malha e não consegue ficar, né? Às vezes tem uma Faz um pedra ali naquela esporte, aliança. alguma coisa também, né? Então, é uma coisa que você vai usar todos os dias. Então, ela tem que ser confortável, você tem que olhar para sua mão e tem que gostar. E né? quem é o público da Anete? Gente, meu público, ele inicialmente foi um público mais ou menos da minha faixa etária. Pode revelar a faixa etária? 50, Lindona. 50, nossa, que 50 ótimo. É. Vou fazer Somos 50, todas idade, nós, da né? nossa idade. Graças a Deus a Flávia também já fez 50. Que eu, Para 52, Lu, É tem 2 anos que a gente mesmo. tem podcast 54 aqui, ó. esse ano. Então, Podcast Histórias Reais completando 52, 2 53, anos. 54. a escadinha. Pronto, escadinha. Então, assim, inicialmente, como eu estava iniciando meu processo, era quem eu conseguia me comunicar melhor.
Mas aí, fazendo cursos, abrindo a cabeça, entendendo o mercado, esse público ele tem aumentado um pouco. Pra cima ou pra baixo? Tanto para cima quanto para baixo. Que legal. Os jovens têm procurado, então? Tem. Jovem para mim, 30 anos, né, Jovens amor? 30 anos, né? Mas agora, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum quando o noivo, né, fica noivo, os noivos, né, celebram aquele momento ali de ficarem noivos, dá um anel de diamante. Aqui no Brasil tem alguma tradição? Você conhece alguma coisa? Porque eu tenho visto que alguns jovens ficam, começa um namoro, compram uma aliancinha de prata. Aí dura 1-2 anos, aumenta... Não tem isso? Tem. Agora tá desse jeito. Tem essa procura? Tem, mas você Por sabe joia? que eu Para os fiz. jovens, eu tenho percebido muito essa questão de aliança de compromisso. Aliança de compromisso na prata, né? Ou Não, em outro material, mas eles usam, Eles têm usado. Eles têm usado. Não, eu fiz um solitário de noivado, mas foi com Turmalina Paraíba. Então, as pessoas estão atravessando fronteiras, assim, usando a criatividade. Então, estão saindo daquele óbvio. E isso, para mim, é um prato cheio, né, Flávia? Com certeza, porque você adora ser fora da curva, né? Adoro sair do óbvio, adoro sair do óbvio. E eu vou te falar, as minhas clientes, elas, de repente, elas têm um choque inicial. Mesmo? Mas, aquela, mas pode mesmo? E depois, ninguém Mas faz. as suas joias pergunta. têm mais personalidade. Não dizem que para carregar joias, você tem que saber carregar a joia? Tem que saber carregar. Mas aí, por exemplo, se for uma pessoa mais delicada, eu vou me adaptar a ela. Sim. Ela não vai deixar de ter o meu toque, não. Mas eu vou me adaptar. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Já chegou no seu ateliê alguma pessoa que era realmente muito, muito delicada e ao longo da trajetória dela como cliente da Anete, hoje ela já consegue colocar uma joia mais inusitada? Já, Anete? Já. E quais são os depoimentos, Na assim? proporção dela, né? Sim. Ela foi tirando esses paradigmas Na até proporção dela, ela foi vendo... experimentar novidades. Ela foi dando conta de misturar, Uhum. né? Você é uma pessoa que jamais imaginou a prata com brilhante. Verdade. Você lembra que você me falava lembro, isso? Lembro. A A pergunta serve Flavinha- pra mim. Flavinha E é eu uma tinha delas. preconceito. Ah, tá. Por esse Preconceito, lado. porque Você eu acha falei, que não "Ah, seria Nete, tão mas nobre? É porque é o seguinte, pra mim o ouro branco é ouro branco. Sempre foi. É lógico que eu gosto mais do ouro branco ainda. Mas ela foi me convencendo. O dia que você tiver uma peça com prata com brilhante, eu falei, mas é um desperdício, Essa é a prata amiga. com brilhante? Essa é prata com Não, brilhante. isso eu acho que eu Falei, nunca mas é um tive esse desperdício eu bloqueio. colocar o brilhante na prata. Esse eu acho que eu nunca tive esse bloqueio, não, de pensar assim. Não, no caso da prata com brilhante, sim. Uhum. Aí a Anete falou assim: eu vou quebrar esse paradigma seu. E Não foi, comprou já a Anete? segunda peça. Ela tem duas Tem peças de duas prata peças com já. brilhante. Ou Esse eu seja, acho quebrou. lindo. Literalmente, aconteceu isso. E eu vou te de- dizer, você sabe por que não é um desperdício, Flavinha? Não, depois eu comecei a pensar na prática, financeiramente é muito mais. Você Não, está só falando de isso. desperdício. Eu pensei até em outra palavra, desvalorização Isso. do brilhante em relação à prata. Não, e outra coisa, Então não e quando existe você faz conta, essa desvalorização? Não, nenhuma. Você sabe por quê? Porque o que importa é o resultado final. E você sabe por que eu falo com Flavinha que não tem desperdício? Porque ela usa a peça dela todos os dias. Usa Muito mesmo. mais do que... Muito mais. Até porque é o seguinte, se eu for assaltada, vai doer mais no bolso. Menos no bolso. Menos no bolso. Muito menos, olha. É uma Porque peça- você imagina levar um anel desse aqui, ele é pesado. Inclusive. Né? Eu não sei falar em... Ele é pesado. Ele é pesado. Imagina se isso aqui fosse ouro branco. Uhum. É uma fortuna. Prim- Quanto seria um anel desse em ouro Primeiro, Seria branco? um terço. Primeiro que se fosse Um em ouro terço? branco, você não ia comprar. Não, Não, mas primeiro seria que eu o não, eu valor não ia de comprar, mercado. porque eu não ia, Um terço. eu não ia 4 investir. vezes Você me mais. conhece. 4 ouro. vezes mais. Sim, eu não ia comprar. Não ia comprar porque ela ia falar, né, eu tô indo viajar. Então Eu tô indo viajar, não vou exatamente. poder. Sabe? E eu vou te falar, e esse Você tem que ter anel... um L, Lu. Sim, Me é. devolve o meu F Eu vou aí. ver se Olha lá, esse, olha lá, esse me valor devolve aí o de meu 4 F. vezes menos me interessou. Mas a Então me proporção devolve é meu F. essa. Pela aí, porque esse beleza, aqui é né? F. F de felicidade. felicidade. Você lembra que eu falei? Anete, eu quero um Lembro. F, não de Flávia. De felicidade. F de É. felicidade. O meu é A de amor.
Pois é. Ah, o seu é lindo. Até porque isso é muito legal, você não precisa ter o F de Eu Flávia, posso ter o um A L de também, Luciana. de Avelino, Pode. de sobrenome. O L Posso de ter um A de liberdade. amor também, tá, amiga? amiga. Pode. Eu te empresto o meu F de felicidade. Gente, e esse anel foi um anel que deu tão certo, Lô. Oh. É, Eu já vi com outras pessoas. muitas eu tô, outras pessoas. Que a gente até tem Deixa eu um contar pra círculo, vocês. né, E conhecido. o mais bacana que a gente tá contando aqui é o seguinte... Essa disrupção... Disruptura. Disruptura. De quê? Desse contexto de você poder colocar o F no seu dedo. Porque o F no seu dedo não é Flávia para você, é felicidade. É. O F para mim pode ser Flávia, pode ser Fabrício, meu marido, mas é felicidade. Então Pode eu posso pegar o L de sim. Luciana e aí agora Não, a ela tá pessoa que falando não de pensa- amor. Eu tenho L de love. Love é amor em inglês. Pois é, Pronto, mas eu tenho é o amor. L, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente Pode pôr quebrar letra. esse paradigma. Pode pôr a letra Claro. que você quiser. É. Pode. Não, gente, é o quebrar pode o quiser, paradigma. Se eu estou claro. usando um A, não quer dizer que é o A de Anete. É o A de Não. amor. Você pode. É isso. Você pode usar a letra que Isso você é quiser. muito legal, porque as pessoas que não saem da caixinha, elas vão achar que, uai, mas o que você está fazendo com A? É. Sendo Elas que não vão entender. você não chama Anete, você não chama Amanda, né? Não, é isso, não vão entender. Mas a partir do momento que você começa a parar e pensar que isso é possível, e isso é ser livre, é Claro. liberdade, É. te dá uma... Completa. É. Anete, você está Delícia. trabalhando atualmente numa nova coleção, está com um novo projeto? Conta aí pra gente. Na verdade, ontem eu passei a manhã inteira com meu Orives, porque o que acontece, Lu? Eu sou da criação, então eu crio as minhas coisas mirabolantes, diferentes, tananá. O segundo passo é levar para ele para ver se o negócio vai dar certo. Se é realizável, Exatamente, executável. executável. É que aí é um segundo passo. E aí, não, Anete, não tem jeito, não é possível. Eu falei, fulano, nós temos que fazer esse negócio dar Você é daquela certo. que dorme e acorda pensando na solução. Exatamente. Aí, Enquanto não acha a solução ou põe Eu Orives para achar a solução, não você sossego. não sossega. Qual que é seu signo, Anete? eu sou libriana. É porque eu gosto da coisa bonita, eu gosto da estética. Então, aí quando ele realmente ele fala assim, não vai dar certo porque vai ficar incomodando a cliente, entendi. aí eu vou para uma segunda opção. Mas Então isso é legal, existe uma geralmente, parceria entre o design e quem executa. Não tem como não. Não tem como não ser Não. dessa forma. Eu não entendo do trabalho dele e ele não entende do meu. Claro que eu sei dos processos, mas assim, na hora de fazer, o que vai dar Me liga, veio na que não vai cabeça dar, uma né? peça que é muito interessante, usada, que é um anel que ele é fixo nos 2 dedos. Ele tem design lindo, mas ele prende. Ele prende o dedo. Eu não Você tá sabendo qual? Não, Aí você quer, eu você tô, quer, você tô, quer, tô relembrando, você mas quer não consigo Sim, se ele prender. aqui, ele fica assim, ó. Eu não Ele conseguiria. junta. Não, É. não. Por exemplo, Você imagina mas eu é andar com os lindo. dedinhos assim, ó. É. É lindo, Esse que né, eu o tô, design. Esse que Ah, eu tô não, dá não. usando, eu tive que refazer ele 2 vezes. Entendi. Que eu colocava no meu dedo. Aí, quando Sim. a gente fica na dúvida, faz do tamanho do meu dedo que eu vou fazer um test drive. Sim. Aí eu fico uma semana com ele. Se eu vejo que não. Ah, não, perder a mobilidade. Tem que ter Não, conforto, não, joia. tem que ter conforto. Ou seja, joia tem que te dar conforto também, né? Tem que dar. E uma coisa também que eu tenho ensinado muito às minhas clientes é usar no indicador, no dedo Ah, indicador. eu não tenho esse É, eu- costume. é. não. Mas é costume. Você tem. uso, Mas é uso. costume, viu, Lu? É. E é uma Use sensação em todos. tão boa. Use em Se todos. usar nesse dedo, esse é um sinalzinho assim de poder, sabe? De diferença. A gente nem mesmo, gosta, né? De poder, a gente não gosta, né? O poderzinho. É, adoro. Então, E sobre tendências, Anete, quais são as tendências para 2025 das joias? Ou não existe isso quando a gente se fala em joia com alma e personalidade? Bom, eu procuro saber quais as tendências, tanto é que eu vou muito São pra tendências São nacionais, Paulo, tendências internacionais? Como é que é? Tudo. Eu Tudo. faço muita pesquisa. Tem uma curadoria. Você faz uma curadoria. Eu faço. Tem que fazer, pra você saber o que Uhum. tá acontecendo. As no coisas mundo. acontecem mais em São Paulo? Na verdade, fisicamente, eu consigo achar as coisas melhor em São Paulo, né? Que eu vou na vitrine, às vezes eu entro, experimento, eu olho, né?
Mas eu vejo muito também Então pela vamos fazer internet. um bate-volta. Ouro branco ou ouro amarelo? Ouro que tá branco. mais em alta. Eu gosto muito do ouro branco, mas isso é tão pessoal. Mas assim, de demanda Eu de gosto da mercado. mistura, tá vendo? Eu adoro o Pessoal. branco. Eu já Isso é- misturo, eu Isso gosto é da muito mistura. pessoal. O que eu vejo mais, assim, a pessoa mais velha gosta do amarelo e a pessoa mais nova gosta do branco. O jovem Entendi. geralmente Eu gosta do gosto branco. mais do E dourado. em termos do de pedras, amarelo. quais que estão assim super Eu em gosto da alta? mistura. As turmalinas estão em alta. A turmalina verde é uma pedra que, nossa, que tá me deixando Sim, enlouquecida. é mesmo, realmente. As pedras diferentes estão em alta, estão saindo das óbvias, né? Tem muitas pedras novas. Topaz imperial, que é um amarelo Topaz imperial é lindo. maravilhoso. Maravilhoso. E, na verdade, assim, eu olho mais ou menos o que tá tendo, mas Pedras no final... mineiras aqui de Ouro Preto? Alguma? Nacionais, né? Nacionais, Nacionais. eu diria. Mas assim, aqui do nosso estado, porque né, é o berço. Diamantina, Diamantina. né? Uso bastante. Estou usando muita ametista, mas ametista muito roxinha, bem forte, assim, tem gostado. E os banhos? O rosé saiu um pouco, né? O rosé... Ele não foi muito compreendido, né? Na verdade, eu gosto do rosé quando eu vou fazer uma peça com uma pegada mais antiga. Eu Sim. acho que remete, né? Então a pessoa fala assim, eu gosto de uma peça mais antiga e eu uso rosé. Tem dado certo. Mas o rosé realmente ele é muito particular. Sensacional. Anete, e pra gente já ir finalizando aqui, terminando o nosso programa, que infelizmente passa muito que rápido. pena. Muito rápido Muito mesmo. rápido. A gente queria que você deixasse uma dica para quem está te escutando, que ainda não tem o hábito de abrir a caixinha, ou que tem uma joia parada, ou que tem vontade de usar uma peça maior, mas não tem coragem. O que fazer? Procurar a Anete? Onde procurar a Anete? Pode procurar a NET, ou se ela tiver já alguém de confiança, para ela usar. A gente não sabe o dia de amanhã, tem que usar tudo o tempo inteiro. Usa tudo. E se não tá feliz com o que tem lá, às vezes é o tamanho, ou a cor, ou uma mudança simples que seja, mas usem. Eu tenho o meu Instagram, que é a Anete Schickler. Você vai ter que soletrar. A gente vai deixar escrito lá Vai no deixar, podcast, vai, tudo, né? Na descrição, mas isso. pode ir lá. Arroba Anete. É ANETE-SCHICKLER. Ixi, gente, olha, nós vamos escrever, nós vamos Tem que marcar. escrever, não tem Exato, jeito. vai estar lá na descrição do YouTube, vocês procuram lá, porque vocês vão achar. E é usar e ser feliz. Sim. É vestir as coisas, é ter as coisas e se sentir plena, feliz. E se não tá feliz com aquela que tinha, vai, refaz e vai ser feliz de novo. Isso mesmo. Ó, a gente sempre encerra o nosso programa com a leitura de uma poesia, tá? E eu achei aqui, encontrei uma do Paulo Desarel, que faz assim uma analogia, uma comparação com outras coisas da vida. Tolo é aquele que tem uma joia rara nas mãos e sai às ruas para catar pedras. Cata pedras porque é pedra, prefere as pedras porque tem medo das joias. Não sabe o que fazer com elas. Lindo isso. Nossa, né? perfeito. Muito bem. Arrasou. E o bom é que eu acho que a Lua, ela tem uma habilidade de achar as poesias numa rapidez. A coisa certa na hora certa, né, Lu? Essa eu acho que Foi certeira, né? Foi Certeira. certeira, Anete, mas adoramos a sua Nossa, presença. eu quem agradece. Gostaríamos de agradecer esse compartilhar da sua história profissional, da sua história de vida e desse universo aí da criação das joias. Muito obrigada, meninas. E falar Foi que é um trabalho prazer. realmente diferenciado, né? Eu sou cliente, eu indico, eu falo que hashtag dica boa a gente passa, né? Claro, A gente sempre, passa, porque sempre. essa coisa que você falou da escuta ativa, isso realmente faz a diferença. Claro, Né? claro. Escutar, ouvir. O que a Flávia tem a me dizer? O que ela quer nesse momento? Isso Por que mesmo. ela quer esse anel? Por que ela quer esse brinco? É. Né? Qual É é, isso. qual é a joia? Qual o momento da pessoa, né, Anete? Qual o momento que ela está vivendo? Será que É. a joia é o principal? É o que ela quer gastar mais nesse momento? E Até aí- na questão do investimento, É, porque igual você falou assim, se você é. me oferecer um anel desse aqui,
no Ouro Branco, não vou comprar eu para ia minha perder a filha, deixa eu te venda. falar. Tem 5 viagens para frente aí. Então, é entender Claro. exatamente o momento da pessoa. E isso. a demanda de cada um. Então, nós gostaríamos também de agradecer vocês que estão sempre aqui com a gente, para continuar nos assistindo ou pelo Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts, com cortes no TikTok, no Instagram, com H e 2 S no final, e para contribuir sempre também com novas sugestões de entrevistados Com certeza. tão especiais quanto a NET hoje, de histórias, de temas que estamos aí aguardando vocês. Lembrando que é histórias reais. E se você compartilha, se você curte, o YouTube entende que o conteúdo ele é positivo. Então, nos ajuda nessa empreitada Isso aí. mesmo. Um beijo Agradecemos, e um até beijo a próxima. e até a próxima.